Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Esse curso aqui, gente, ele faz parte do projeto de extensão Curso de Análise de Dados com Python, que está sendo oferecido pelo Instituto Federal da Bahia, campus Vitória da Conquista, em parceria com a Coest, que é a coordenação de extensão e FIC aqui do campus. Nesse vídeo aqui, nós vamos estar adentrando ao capítulo 24, onde nós vamos estar visualizando dados com Seaborn. Então, gente, Seaborn é uma biblioteca de visualização de dados em Python, construída sob Matplotlib, oferecendo uma interface de alto nível para criar gráficos estatísticos atraentes e informativos. É amplamente utilizado na análise de dados, especialmente por sua facilidade em criar gráficos como dispersão, histogramas, barras, caixas e violinos com poucas linhas de código. Possui recursos avançados, como suporte a mapas de cores personalizados e integração com a biblioteca Pandas, permitindo a criação eficiente de gráficos a partir de data frames. Tá certo? Então, é uma biblioteca que vai dar um incremento a mais no esboço gráfico de informações. Nós já vimos o Matplotlib anteriormente, agora nós vamos pegar uma biblioteca mais especializada. Não quer dizer que você vai deixar o Matplotlib de lado. Não, tem casos que é melhor você utilizar as funcionalidades de lá, mas tem outros mais específicos, onde a gente vai estar tendo um aproveitamento melhor, uma exibição melhor da informação se a gente utilizar aqui o Seaborn. Então, gente, olha, eu vou falar aqui nesse vídeo sobre a instalação do Seaborn e alguns módulos que a gente julga importante, tendo uma certa postura que eu vou explicar depois, que é o que você vai ver mais aí em alguns materiais aí na internet, por exemplo, você está estudando por outros materiais. Então, eu vou explicar um pouquinho aqui. Então, a primeira coisa, a gente tem que fazer a instalação. Então, o Seaborn é uma biblioteca que não vem pré-instalada no Jupyter Notebook, portanto, precisa ser instalada separadamente, geralmente utilizando um gerenciador de pacotes como pip ou conda. No Jupyter, a instalação pode ser feita a partir do seguinte comando: pip install Seaborn. Lembrando que o pip aqui tem que ter interrogação. Talvez, se você estiver utilizando o Jupyter do pacote Anaconda, você não precise fazer a instalação do Seaborn. Então, você pode pular essa parte aqui, certo? E tentar rodar as próximas células de código. Se der erro em alguma delas, aí você volta e faz a instalação, tá certo? Então, gente, ó, vou clicar aqui, demora um pouquinho essa instalação, tá certo? A depender da sua máquina, beleza? Então, pronto, ó, foi até rápido aqui na minha. Então, ó, bibliotecas e comandos associados ao Seaborn. O que acontece? Em alguns trabalhos, nós já estamos num ponto assim, da análise de dados onde a gente já deu os primeiros passos, já entende relativamente bem a linguagem Python, normalmente você vai ver nos projetos que você vê aí pela internet a importação de todos os módulos que a pessoa vai utilizar, ele coloca essa importação logo acima, e aí você faz a importação uma vez e pronto. Eu faço questão de fazer importação em cada célula e vou continuar fazendo isso, por questões que, se você quiser só aquele pedaço do código, você copia aquela célula inteira, não precisa se preocupar com pacotes que você esqueceu ali, que na hora de você executar em outro projeto vai dar erro, certo? Mas é importante a gente falar dessa postura, que é uma postura interessante. Quando você tem um projeto que ele faz uma atividade específica, por exemplo, treinamento de uma rede neural para reconhecimento de imagens. Então, é muito normal você fazer todas as instalações logo no começo. Então, boa parte dos códigos que a gente vai estar utilizando vai usar algumas dessas funcionalidades aqui, certo? Eu coloquei aqui na célula algumas coisas que estão integradas ao Seaborn, que normalmente a gente vai utilizar em conjunto. Não sei se você percebeu, mas normalmente uma biblioteca só não faz milagre. Então a gente vai utilizar o Matplotlib, tem que pensar nas funções matemáticas. Aí tem lá NumPy, vai utilizar, aqui agora a gente vai perceber o Seaborn, tem que pensar, vamos visualizar uma tabela mais, num formato mais atraente, uso pandas, então essas coisas vêm sempre integradas. Então eu vou fazer essa importação desses módulos aqui, e eu poderia seguir basicamente o restante do meu código sem ter os imports desses caras aqui, certo? Lembrando que a importação basta você fazer uma única vez e ela fica funcionando no seu projeto até que você feche ele ou até que você reinicie, dê um restart aqui e apague todas as saídas, certo? Aqui eu vou importar vou botar ela separada aqui, que é esse import warning, que são os avisos, se eu não me engano, warning é avisos, Em português, meu inglês não está tão bom, pronto. Então eu vou estar desligando os avisos aqui, que não são erros, são apenas alguns avisos para não poluir muito a tela. Tem essas informações aqui, certo?
Eu vou colocar esse comando aqui, que é um comando mágico, né, do Matplotlib, que ele vai fazer a exibição, né, direta do gráfico, sem precisar do shell e sem ficar exibindo aqueles comandozinhos técnicos, né, quando você usa tipo uma variável sem botar o print, né, aí pode aparecer lá algum nome técnico dela, alguma saída, Então esse carinha aqui ele vai desligar essas saídas na parte do esboço gráfico, certo? Em muitos casos, né, alguns grafos seaborn só serão exibidos, né, se você utilizar isso aqui, beleza? Então, gente, ó, esquentando os motores. Vamos pegar um primeiro exemplo aqui para você ver, né, que o Seaborn ele é muito mais prático, né, em algumas situações que o Matplotlib. Como eu falei, não estou dizendo para você esquecer o Matplotlib. Pô, se você for trabalhar com gráficos 3D, gráficos de linhas, falar, né, sobre algumas funções matemáticas, o Matplotlib vai fazer, né, o trabalho dele perfeitamente. Mas em gráficos estatísticos mais especializados, né, para dados, aí você vai ver que o Seaborn tem algumas vantagens. Então, nessa primeira célula aqui, eu vou fazer a importação da biblioteca Pandas. Não precisaria, mas vamos supor que você quer só vir nessa parte do código, então fiz a importação dela aqui, com fixo PD, ó, ela já foi importada aqui também, mas fiz aqui para ficar um código completo nessa parte. Aqui eu tenho o TIPS, que é um dataset, né, que relaciona o consumo, né, em certos restaurantes, ou um certo restaurante, com a gorjeta paga. Aí tem alguns status, se a pessoa fuma ou não, né, o sexo, se é masculino ou feminino. Tal. A gente vai estar falando um pouco desses datasets nos próximos vídeos, tá certo? Então aqui eu vou fazer a leitura do conteúdo desse arquivo TIPS, ele está aqui, né? O Seaborn conta com um monte de datasets para estudo, ó, o TIPS está aqui, tá vendo? Então ele relaciona exatamente gorjeta, né, com alguns outros indicadores, né, em restaurantes, tá certo? Então vai ser feito isso, vai ser lido ele e guardado aqui nessa variável. Aqui o PD set options display max rows, não sei se você passaram por toda a parte lá da biblioteca Pandas, isso aqui é mais para desligar um padrão que o Pandas tem, que é de exibir as 5 primeiras e 5 últimas linhas de um data frame. Às vezes você quer ver o data frame todo, certo? Então você desliga isso aqui, ó, o máximo de colunas, ó, desligado. Certo? Você pode ajustar aqui, eu acho, botando um número aqui, vai ser a quantidade de colunas que você, ou de linhas, né? Rows, desculpa, rows é linhas. De linhas que você vai exibir, certo? E aqui, tips read, aqui você pode botar também none. Eu botei 5, né? Mas aí você pode botar none. Então isso aqui é o que vai fazer exibir, né, o data frame, certo? Então nesse caso, gente, ó, o exec está aqui, pronto. Então aqui tem o total da conta, né? A gorjeta que foi paga, o sexo, né? Se fuma ou não, o dia da semana, o tempo, né? Vamos traduzir aqui, eu estou ruim do inglês mesmo, viu? Traduzir para o português. Isso, no jantar, né? No caso, se for no almoço, aí tem aqui, né? Esses indicadores e a quantidade de pessoas que tem na mesa. Eu sei essas informações porque essas informações, elas podem ser buscadas onde você baixa o arquivo. Eu já coloquei elas aqui no material, tá certo? Então, depois a gente vai falar desses datasets, que são datasets interessantes para você estar usando aí a título de estudo, certo? Então, pronto, fiz a importação, tem aqui, ó, Pandas, belezinha, né? Tudo ok, né? E aí eu vou fazer o seguinte, aqui nesta linha de código eu vou usar as bibliotecas necessárias. Eu não preciso, né, desse monte que está aqui em cima. Embora eu não precisaria, né? Vocês já devem saber disso, então careca saber. Importar aqui, já fiz a importação uma vez, não limpei o kernel, tá tudo bem. Então eu vou precisar do pandas, porque eu vou fazer a leitura desse arquivo como pandas, embora já tenha feito anteriormente. Vou fazer aqui de novo, imagine se você só queira essa parte aqui, só exibir o gráfico, não queira exibir o data frame nem nada. E aí, ó, mesmo comando lá de cima, só que aqui eu vou fazer o seguinte, SNet joint in plot, que é uma junção de vários gráficos. O data aqui vai ser o tips, né? Então você diz, né, de onde você está puxando isso aqui. X vai ser o total bill e Y vai ser a gorjeta. Ou seja, total bill é o quê? A conta. Total da conta paga. E aqui é a gorjeta. E aqui eu vou fazer uma análise de regressão. Certo? Então, tudo de informação que tem numa única linha de código. Então, você o que? Otimizou o processo, pelo menos assim, visual, né? Você conseguiu compactar um gráfico que você vai observar aqui. Ele tem muita informação mesmo, tá certo? Uma única linha de código. Olha só o tipo de gráfico que você faz com o Seaborn, ó. É bem motivador, velho. Ó. Tá aqui, ó.
Então aqui eu tenho os vários valores pagos, né? Aqui eu tenho uma reta de regressão, a gente vai falar sobre ela no Stats Model. Quem já estudou isso sabe o que eu estou falando. Quem não estudou, vou dar uma ideiazinha, né? Eu tenho uma faixazinha aqui que seria mais ou menos uma espécie de variação, um errozinho na medida, né? Afinal, eu estou calculando a partir de dados, né, reais, então dados que não tem um padrão assim perfeito, né? Eles podem ter um certo padrão, mas não é perfeito. Aqui eu tenho a distribuição normal dos dados, né, no eixo X, né, tá aqui em cima, ó. Você pode perceber que onde está mais aglomerado, ó, a curva é mais alta, né, o sino está mais alto, tem mais gente ali. Aqui eu tenho a distribuição de dados no eixo Y, então as partes que estão mais aglomeradas também, ó, há um valor maior, tá vendo aqui, ó, muitos dados aqui, ó, e muitos dados aqui, então, ó, barrinha mais alta aqui. Então, assim, a gente vai aprender mais ou menos a dar uma lida nesse gráfico, claro. Não dispensa as aulas de estatística, como eu sempre falo. Tem que saber estatística para entender essas informações. Mas observe o tanto de informações que você tem num gráfico com apenas uma linha de código. A ideia do Seaborn é o quê? Empacotar o Matplotlib. Certo? É você pegar vários gráficos que você conseguiria fazer com o Matplotlib e colocar num gráfico só. Só que o cara fez o quê? Deu uma empacotada num código, que a gente não precisa saber esse código todo, né? Deve ser um código gigante. E esse código faz, né, isso aqui. Né? É o chamado joint plot, ou seja, junção de alguns plots. Né? Então, né, foi só uma préviazinha. Próximo vídeo a gente vai estar falando um pouco sobre os datasets disponíveis, né, no Seaborn, né, e também fazendo a visualização pandas dele, assim como uma visualização de pelo menos um gráfico. Eu não vou me ater muito nos próximos vídeos a falar sobre cada dataset, porque eles são muito específicos, gente. Aí é bom, né? Cada área vai ter um especialista. Vai ter uma parte lá que analisa coisas mais voltadas para a memória, né? Outro vai analisar esse caso das gorjetas, outro de pinguins, né? Sobre o peso deles, como eles se aglomeram. Então, assim, vão ter vários, né, datasets, né, para com vários exemplos. Eu vou falar só sobre alguns deles, certo? Claro que em todos eles eu vou ter um textozinho, né, porque eventualmente a gente vai estar precisando de alguns desses, algum exemplo, né? Por exemplo, das plantas que a gente viu, né, mais atrás aí, eu esqueci o nome dela, que tem a setosa, como é que é? Íris. Pronto, o dado íris, ele provém aqui do Seaborn, tá certo? Se eu não mencionei é porque eu posso estar confundindo com outro curso que eu dei esses dias, mas a gente vai estar vendo ele aqui também. Então tem alguns mais importantes a gente vai estar mencionando nos próximos vídeos. Os outros eu vou deixar mais a título de leitura por enquanto, depois eu volto, né, fazendo um exemplo ou outro e acrescentando os vídeos aqui na ordem, tá certo? Então, é isso aí. Muito obrigado, gente. Até a próxima.